boa noite. Nós hoje vamos apresentar o nosso trabalho através de vídeo da disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade. O nosso tema é Turismo e Responsabilidade, uma reflexões em momentos da pandemia do Covid-19. A nossa equipe é formada por mim, Sergilene Seabra, Auine Martins, Francisco Brandão e a nossa amiga Fernanda de Souza. Bom, no decorrer do último ano, os países, todos os continentes se viram subitamente impactados pelos problemas causados pela pandemia da Covid-19 ou novo coronavírus, principalmente na área da saúde, mas sem deixar de atingir outros setores, como o setor de turismo, né? Então, a partir de então, as pessoas começaram a desenvolver um novo olhar, um novo comportamento, que a gente chama de novo normal, certo? Então, essas práticas, elas estão se incorporando ao cotidiano das pessoas, seja no ambiente profissional ou familiar. Todos sabem que hoje em dia é obrigatório o uso de máscara, a lavagem das mãos, o álcool gel, o distanciamento social. E isso afetou sobremaneira um dos segmentos mais importantes da economia, que foi o setor de turismo. Certo? Porque as pessoas pararam de viajar e houve todo esse entrave nesse setor, certo? Devido ao novo normal causado pelo novo coronavírus. Então, essa problemática, ela está atrelada a fatores ambientais e é uma preocupação contemporânea, porque a humanidade ela nunca tinha sofrido, nunca tinha assumido esse perigo tão iminente, né, que nós estamos vivendo agora. Nessa perspectiva, vale a pena a gente pensar sobre a responsabilidade dos cidadãos e das empresas na criação dos novos paradigmas, de novos métodos de consumo que sustentem o meio ambiente ecologicamente, economicamente, principalmente socialmente. Mas agora com esse olhar mais voltado à preservação da saúde, né? Devido justamente, como eu falei, a esse surto epidemiológico. Então, o momento atual, ele exige outros cuidados e novas práticas. Bom, dando continuidade, né, tais fatos contribuíram para uma mudança significativa nos padrões da sociedade. Em relação a tais mudanças, trata-se de criar uma nova conduta cultural de consumo, respeitando a natureza, o social humano e, acima de tudo, preservando a vida. Isso coloca o consumidor no centro da economia, dando-lhe o poder por meio da escolha do que consumir. Nesse ambiente, se torna necessário o destaque a um dos setores da economia que mais foi afetado, né, que é o turismo. Logo se impõe a seguinte questão: como fazer turismo quando o mundo pede distanciamento e isolamento social? Com a necessidade de adotar essas medidas, a atividade turística foi diretamente afetada. Pontos turísticos foram fechados, né? Como a gente vê a questão de muitos voos que foram cancelados, eventos, fronteiras que foram interditadas, bares, restaurantes foram obrigados a fecharem as portas. Isso a gente viveu tanto aqui no Brasil como também no exterior. É necessário que se faça uma breve reflexão acerca desse delicado momento e, mais especificamente, o quanto diversos segmentos do turismo foram afetados, levando em consideração sua importância na economia global e até que ponto esses novos comportamentos e atitudes influenciarão as atividades turísticas em seus aspectos ambientais e sustentáveis. Embora seja um setor essencialmente privado, a aplicação de políticas públicas se tornam fundamentais para que haja a recuperação do setor. Sabe-se que quando o turista chega ao seu destino, vem junto uma bagagem, né? Uma bagagem de consumo e de desenvolvimento financeiro, de emprego, renda, aquecendo assim a produção tanto de bens quanto de serviços. Continuando, desculpe o corte pessoal, porque infelizmente acabou a bateria da máquina, então tivemos que improvisar. Então, continuando, evidentemente, esse quadro turístico em relação à economia defasada por causa do novo coronavírus,
é um quadro que se apresenta bastante complicado na atividade turística, né? Tem sido bastante afetado nesse sentido. Possivelmente demandará um bom período até conseguir recuperar os patamares anteriores à crise, tanto em termos do volume do fluxo de pessoas pelas ruas, pelas cidades, pelos países que fomentam essa atividade e geram renda, como também no nicho voltado à produção, artesanato, também que envolve as compras e todo um rol voltado à economia turística. Então, esta é uma previsão, segundo os organismos internacionais, ligados ao setor como o da, digamos assim, a da Organização do Turismo, que é uma agência especializada no âmbito das Nações Unidas. Essa é uma previsão pautada nesses organismos. Então, hoje, nós vivemos uma realidade muito diferente do que vivemos antes, né? Hoje nós estamos vivendo o novo, estamos nos refazendo em circunstância a essa nova postura implicada pelo novo coronavírus. São um rol de cuidados e nesse sentido afetou bastante esse setor. Como no caso, o público está bastante limitado, uma série de medidas preventivas como higienização estão sendo obrigatoriamente impostas, né? Também temos a obrigatoriedade das máscaras que muitas pessoas ainda insistem em usar. Além da obrigatoriedade do uso dessas máscaras, nós temos também o distanciamento social, que é um dos fatores que impactam, de certa forma, essa atividade de turismo. Muitas pessoas têm que viajar junto, têm que interagir com outras pessoas, então, nesse sentido, fica bastante inviável. Então, esses são alguns dos principais fatores que dificultam a retomada do turismo em todo o mundo. E, nesse sentido, com essa vastidão de regras, lockdowns, fica muito complicado continuar as atividades nesse setor. Sendo assim, vamos passar a próxima fala para a nossa amiga Fernanda. Dando continuidade aí, né, diante dos fatos que foram mencionados pela equipe, o que pode se afirmar é que para manter não só a qualidade de vida, mas a continuidade da vida no nosso planeta, no cenário pós-pandêmico, é preciso haver inúmeras mudanças. As sociedades humanas, elas precisam modificar drasticamente a sua postura, né? E também as suas ações em relação à natureza. É preciso também que haja a criação de novos modelos de consumo e da relação homem, meio, ambiente. Isso só se tornará viável se houver uma conscientização coletiva, né, sobre a escassez dos recursos naturais, sobre a esgotabilidade destes recursos, sobre a limitação destes recursos na natureza. Dessa maneira, uma arma poderosa que pode auxiliar nesse processo de mudança é a educação ambiental, tendo em vista que é uma ferramenta eficaz para a modificação de comportamentos, para a criação de novos paradigmas de consumo. E se refere ao turismo, né, e trazendo essa temática para o atual contexto, é necessário repensar as implicações que a prática em crescimento acelerado e predatório em diversos momentos e locais vem causando nas destinações turísticas. Entende-se que a aproximação com a sustentabilidade orientada pela definição ampla do conceito pode ser considerada como uma importante proposta, né, para desenvolver o turismo no cenário pós-pandemia.